Ô, Luciano, você tá dando ouro pra bandido? Cara, que mentalidade é essa? Que mundo que essa pessoa vive ainda? Porque hoje nós estamos na era de compartilhar. Poxa, por que eu não posso compartilhar minhas estratégias, minhas técnicas que eu desenvolvi? Sim. Né? Por isso que você só consegue obter essas informações em ambientes legais, em ambientes de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade. Seja bem-vindo ao Colchãocast. Meu nome é Davi. Meu nome é Luciano Persinotto. Nesse podcast nós te ajudamos a aumentar as vendas de colchões e fechar com qualquer cliente. No episódio de hoje vamos falar sobre o poder do ambiente para aumentar as vendas de colchões e fechar com qualquer cliente. Luciano, queria começar aqui conversando com você sobre esse negócio do ambiente, né? Muito se fala em estar no ambiente certo, aquele ambiente que potencializa. E de cara aqui eu queria entender por que fazer você estar no ambiente certo te ajudou tanto nesses anos aqui para aumentar constantemente as vendas, com empresas surgindo, fechando, e você sempre está crescendo. O que você fez? Você falou bem, ambiente certo, né? Eu, há alguns anos atrás, eu me lembro que eu participei de um grupo chamado Grupo Dirigido. Grupo dirigido chamado de GD. Era um grupo com 33 empresários, a qual a gente tinha um desenvolvimento pessoal maior para a gente aumentar as vendas, aumentar faturamento, etc. E ali eu percebi que naquele ambiente a frequência das pessoas, os pensamentos deles eram elevar os níveis, enfrentar os desafios do dia a dia que temos. E ali eu vi que existia uma energia diferente. E existia uma coisa que era a frequência das pessoas querendo melhorar de vida em valores, em princípios, em táticas, em estratégias, em tudo. E eu percebi uma coisa, que se eu não tivesse feito, eu fiz 1 ano e meio mais ou menos, se eu não tivesse feito esse grupo dirigido nesse ambiente, eu talvez não entenderia de gente como entendo hoje. Porque entender de gente, ele é muito importante para o negócio, para as vendas de colchões. Entender de comportamento humano. E ali eu percebi que eu cresci muito. Talvez se eu não tivesse nesse ambiente, frequentado esse ambiente, talvez eu não estaria aonde eu estou hoje, que cresci muito. Então, às vezes, não é só aprender técnica de vendas, é lidar com as pessoas também, né? Ah, sim, porque se você não entender do comportamento humano hoje, por exemplo, um líder de uma empresa de colchões, como é que ele vai ter uma equipe? Né? Se ele não entender de gente, porque as coisas mudaram, o comportamento humano mudou. Hoje o jovem de hoje, se você não der desafios para eles trocam. E aí você acaba perdendo muito talento bom por não entender de gente. Então eu me lembro que eu estava no ambiente certo, há uns 15 anos atrás, para aprender a lidar com o comportamento humano. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, uma equipe engajada, uma equipe treinada, porque eu entendo que cada um tem um comportamento diferente. Eu vi até num evento uma vez que você estava fazendo, acho que online, uma live, alguns vendedores perguntando assim: Luciano, qual que é a técnica para fechar venda automático, para vender automático? O que eu faço? Ou seja, pelo que você está me falando, não existe venda automática. Não existe venda automática. Vender para robô, né? Não existe venda automática, não existe técnica mágica, não existe. O que existe é você aprender um passo a passo e você repetir esse passo a passo. Mas você precisa estar com... Porque não é só técnica, não é só estratégia. Você também tem que estar bem. Porque não adianta nada. O Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, eles sabem jogar, eles treinam para isso. Mas na hora de bater um pênalti, se ele tiver brigado com a mulher, se ele tiver com os pensamentos negativos, ou de tanto ouvir pessoas falarem na cabeça dele reclamações, ele vai se atrapalhar emocionalmente. E aquele pênalti ele ou vai chutar para fora, ou vai chutar fraco, ou vai errar. Por quê? Porque talvez ele foi em algum ambiente que vomitaram reclamações na cabeça dele, reclamaram demais para ele, e ele absorveu. Então, não é só técnica, não é só estratégia, é você também estar num ambiente que você ouça
coisas boas, porque às vezes a gente tem momentos, principalmente o vendedor de colchão, tem momentos que a gente pega uma fase ruim. Sim. É normal você pegar uma fase ruim. Aí você pega uma fase ruim de uma semana, não vende. Você pega uma fase ruim de 15 dias, como eu já passei. Mas aí, se você não tiver num ambiente, num treinamento, e você ouve assim, não, para mim foi bom, eu consegui vender, eu vendi 20 mil, eu vendi 10 mil, aí você fica falando, caramba, é legal, então é uma fasezinha que eu tô passando, já passa. Então isso te motiva a você crescer, a você ir para frente, a você não desistir. Como o contrário também é verdadeiro. Se você está num ambiente que só escuta reclamações, que a economia está ruim, que o governo está ruim, que só vende preço com desconto, só vende colchão mais barato, de alguma forma você vai acabar concordando. E vai acabar concordando por quê? Porque você absorveu esse pensamento negativo por estar num ambiente contaminado. É aquele negócio que se diz, né? Aquele ditado, você é a média das pessoas que você convive, né? Exatamente. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. A mesma coisa se você tiver numa rodinha de amigos e uns 2, 3 estiver falando na gíria, o que vai acontecer com você? Você vai ser puxado para baixo. Você também automaticamente vai começar a falar na gíria. Porque o negativo, infelizmente, ele é muito mais forte. As pessoas dão muito poder ao negativo, às reclamações. Então, tá falando, tem uns colegas, tá falando na gíria, a tendência é você também falar, porque você é puxado para baixo. Sim. Por isso que você tem que se colocar em ambientes poderosos, ambientes de pessoas que querem elevar o nível e queiram enfrentar os desafios do dia a dia. E assim, o vendedor que está ali, como que ele sabe qual que é o ambiente certo, qual que é o ambiente errado? Que, por exemplo, como eu encontro esse ambiente? Que às vezes eu estou na minha cidade, mas na minha cidade eu não conheço muitos vendedores, ou em casa, assim, a minha família não tem essa tradição, às vezes, de ser super motivadora. Como que eu acho o ambiente certo? Bom, eu falo que antigamente, no meu início, há 20 anos atrás, era tudo mais difícil. Por quê? Porque você tinha que ir em ambientes presenciais. Então eu ia muito, me lembro muito bem que eu ia muito, tinha 100 quilômetros, um treinamento de um palestrante bom para aprender técnica de vendas, eu não importava, eu ia 100 quilômetros e ia. Tinha um que era 300 quilômetros, eu ia. Então hoje, antigamente era só presencial, hoje não, você tem internet. Tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa boa na internet e você pode estar em comunidades. Tem comunidades aí, é igual o meu método Faixa Preta, por exemplo, os alunos do método, eu tenho aluno do norte a sul do Brasil. Então eles estão dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente que eles vão o quê? Eles vão engajar só em coisas boas, só em técnicas boas. Vai vender um colchão de 20 mil, de linha alta, como que é a estratégia para vender uma linha alta. Então eles vão ali se motivarem porque estão no ambiente certo. Veio da internet. Não precisa hoje você estar só em presencial. Claro que de vez em quando é importante ir no presencial, mas na internet você também se coloca em ambientes bons. Ficou muito mais acessível, né? Eu acho que com o tempo... Independente de onde que eu esteja, igual as pessoas podem estar ouvindo a gente aqui falar, conversar e absorver alguma coisa aqui para usar na venda dela, né? E uma coisa que você falou do ambiente, né? Do espaço, desses treinamentos, principalmente presencial. Eu lembro até um tempo atrás, tinha um faixa preta seu que comentou assim que, uma coisa que eu peguei no treinamento do Luciano, ele era bom, o Marcos, ele estava falando, ele é um vendedor bom, vende bastante. E ele tá falando, uma coisa só que eu peguei na reunião, às vezes eu sabia as outras coisas que ele estava passando, eu estudo muito, só que uma coisa que eu tirei lá me gerou já uma venda, 2 vendas, 3 vendas na semana. Mesmo alguém, então, que estuda, que já é bom, influencia o ambiente na sua percepção? Lógico, influencia demais. Essas pessoas, os faixas preta, por exemplo, eles não param de aprender nunca. E o legal é que eles seguem o que os mestres falam, arrisca, respeitam. Então, num ambiente desse, um presencial, por exemplo, você vê que é olho no olho. O foco é outro, a energia é outra. É a mesma coisa que você assiste um show, às vezes, pela internet, pelo YouTube, né? Por exemplo. Você assiste um show, certo? Só que é o seguinte, se você assistir um show presencial,
Você se emociona. A energia é outra que está naquele ambiente. A frequência energética é outra. Você se emociona, você chora, você vive aquele momento. As emoções, elas são afloradas a todo momento no seu organismo. Isso por quê? Porque vem pensamentos bons. Agora, a mesma coisa, se você estiver num ambiente, num curso, num treinamento presencial, por exemplo, o foco é outro, é olho no olho, você tem insights, você tem ideias, você tem pensamentos, você escuta uma pessoa falar uma coisa positiva, outra pessoa, você pega, puxa mesmo, não colocava isso em prática, vou começar a colocar, você sai de lá, outra pessoa. Porque tem diferença. Eu já fui em muitos eventos. Existe a diferença do motivado, né, para a pessoa animada. Então, eu já fui em ambientes, por exemplo, que era só gritaria. Ah, é motivação, é gritaria, é motivação. Olha, motivação é diferente de empolgação. Sim. E diferente de animação. Às vezes você vê pessoas animadas e pessoas motivadas. Agora, o que é motivação? Todo mundo fala o que é motivação. Muita gente confunde motivação com animação. Agora, motivação é o motivo para ação. Quais são os motivos que você tem para você sair de casa todo dia de manhã e fazer as suas demonstrações de venda de colchão com seu indicador, ou ir para a loja de colchão para enfrentar o dia, para atender o cliente? Quais são os motivos? Sim. É por quem você trabalha, pela família, pelos filhos? Quem que te motiva? É um motivo. Agora, o que é animação? A animação, ela às vezes passa num dia. Sim. Né? Você fica animado, você fica empolgado, entusiasmado, você fica alegre, só que passa. Agora, vou dar um exemplo de motivação para as pessoas entenderem. O que é motivação no meu ponto de vista? Motivação é o seguinte, vamos dar um exemplo que a mulher saiu para trabalhar, ela saiu para trabalhar de casa, deixou o marido em casa, o marido vai depois e ela vai trabalhar. 1 hora depois ela lembra que ela esqueceu algo na casa dela. Certo. Ela volta para casa. Ela volta para casa e encontra o marido com a vizinha na cama. Ela vai, pega uma arma, mata os dois. A polícia vem, prende ela, leva para a delegacia. O delegado com o escrivão pergunta: o que motivou ela a matar os dois? O escrivão fala: doutor, ela pegou o marido junto com a vizinha na cama, então esse foi o motivo do crime. É passional. Ah, então o motivo do crime foi esse? Foi. Então isso, agora eu pergunto para você, ela estava animada? Não. Ela estava empolgada? Ela estava entusiasmada? Não. Ela tinha um motivo. Então as pessoas, elas têm que entender o que é motivação. E motivação você vai aprender nos ambientes certos. Porque tem ambientes que é só animação, que é só empolgação, Sim. que é só entusiasmo. Nisso você não aprende. Você aprende a entender quais são os seus motivos de sair de casa todo dia. Quais são os seus motivos de enfrentar e de abordar os clientes e de buscar novas vendas, novos indicadores, né? E de buscar coisas boas da vida. Quais são os motivos? Aí as pessoas têm que entender quais são os seus motivos. Sim. Lembrei agora que, você falando do motivo, lembrando de algumas conversas que eu já tive com pessoas que eram diferenciadas nas suas áreas, seja na vendedores de colchões, pessoal de atendimento, qualquer profissão. Todas que eu conversei que tinham um resultado extraordinário, normalmente tinham um motivo por trás. Seja de conquistar uma coisa que ela queria, um sonho, um carro, um celular novo, fazer uma viagem diferente com a família, ter um plano de saúde. Ou seja, às vezes o motivo e coincidentemente algumas não eram tão bem preparadas às vezes. Que às vezes, não sei se você concorda, mas tem um julgamento às vezes entre vendedores que falam: eu estudei mais, eu sou melhor, sou mais bonzão, mas nem sempre na venda de colchão é o melhor que vende mais, não é? Que fecha mais. É verdade, não é o melhor não, porque tem muita gente que tem conhecimentos fantásticos. Tem conhecimento, sabe tudo de estratégia, de técnica, de colchão, de tudo. Sabe as densidades do colchão, sabe o tipo de espuma, o tipo de mola, sabe tudo. Certo. Tem um conhecimento muito vasto, muito grande. Só que, às vezes, você tem outro que não sabe nem falar direito, mas ele vende mais do que esse. Por quê?
Porque a vontade, ela ganha do talento. Então é isso aí, os motivos. Esse que não sabe falar direito tem mais motivos para agir, para buscar, tem sonhos maiores. E o que tem conhecimento não tem um grau de ambição alto. E no mercado de vendas de colchão, como o mercado de vendas em geral, se você não tiver uma ambição, você não vai prosperar. Por quê? Porque não é só o conhecimento, é você colocar em prática esse conhecimento. Não adianta nada, o conhecimento está na minha cabeça, mas eu não falar para outra cabeça, para outro cérebro. Eu preciso tirar da minha cabeça o meu conhecimento e eu transmitir para outro cérebro. Não é? Senão ele não vale nada. Sim. É igual o ouro. Se o ouro estiver debaixo da terra, uma pepita de ouro, não deixa de ser ouro. Aí, só que está debaixo da terra, não tem valor. Mesma coisa é o meu conhecimento. Se eu não usar esse conhecimento meu para com outro cliente, ele não vale nada. E tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem ambição. Às vezes fica guardando aquele conhecimento para ninguém pegar a técnica também, né? É medo, né? Fala assim, pô, igual muita gente às vezes fala para mim nas minhas lives, ô Luciano, você tá dando ouro para bandido? Cara, que mentalidade é essa? Que mundo que essa pessoa vive ainda? Porque hoje nós estamos na era de compartilhar. Né? Nós estamos na era de compartilhar. O Brasil é muito grande, o Brasil é enorme. Eu não vou conseguir vender colchão para o Brasil inteiro. Sim. E a gente tem que se colocar no nosso lugar. Agora, eu não vou vender para o Brasil inteiro, mas, poxa, por que eu não posso compartilhar minhas estratégias, minhas técnicas que eu desenvolvi? Sim. Né? Por isso que você só consegue obter essas informações em ambientes legais, em ambientes de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade. Porque o modelo mental de hoje, ele precisa ser mudado das pessoas. Precisa ser mudado. Essa era já era de comprar ouro para bandido, isso aí já era isso aí já é compartilhar sem medo. Você vê que tem hoje, inclusive, muitos programas de mentorias que são voltados a cada um compartilhar o que melhor funciona para si, para o outro, né? Ou seja, todo mundo no mesmo intuito de crescer junto. Não sei se você viu, tem uma frase que eu vi uma vez que falava: quem mais compartilha é quem mais aprende. Quanto mais você compartilha algo de valor, lógico, não ficar compartilhando besteira, algo que tem um valor, mais você aprende, mais você consegue ter resultado, mais você consegue ter sabedoria. É verdade, tem tudo a ver. O Einstein não dizia uma frase que quanto mais você aprender, mais o seu cérebro não vai diminuir, ele vai sempre aumentar? Sim. Mais ou menos assim. O músculo, né, que vai exercitando. Porque é o seguinte, quanto mais você compartilha, mais você quer aprender. E maior, como dizia Jesus, está na Bíblia, maior é quem ensina. Não é verdade? Maior é quem ensina, maior é quem serve. Então, se você servir as pessoas, você é maior. As pessoas têm que ter essa mentalidade hoje. E a gente aprender com os melhores, com os maiores e respeitá-los. Porque tem muita gente boa aí, mas também tem muita gente ruim. Por isso que tem que se colocar em ambientes certos. Sim. Para você crescer, não para você diminuir. E o nosso amigo, assim, que é vendedor, que está assistindo a gente, ouvindo a gente, é vendedor, representante de vendas de colchões. Às vezes ele está num lugar que talvez não tenha as pessoas, não tem contato com outros vendedores, não tem contato com outras pessoas. Às vezes ele trabalha numa empresa que é distante de onde ele está, sozinho às vezes na cidade. E às vezes a cidade dele, a família, o ambiente que ele está não é favorável para estimular ele a pensar assim. Como que as pessoas, que tipos de ambientes eu posso me colocar, procurar para eu achar um ambiente certo para aumentar minhas vendas de colchões? Bom, foi o que eu falei, acredito lá atrás. Eu acredito que, por exemplo, tem cidades pequenas realmente, né? Realmente tem muitas cidades do Brasil pequenas e tem um vendedor de colchão lá que tem um grau de ambição alto. Primeiro, eu acredito que é a internet. A internet hoje você pode se conectar com várias pessoas na internet. E segundo, eu acho que tem muitas comunidades que você pode fazer parte para você aprender. E depois, nessas comunidades, você... O que é essas comunidades? São comunidades de vendedores de colchão, né? Grupos fechados aí que existe. Por exemplo, eu tenho alunos do Método Faixa Preta. Nós temos a comunidade, né, no Facebook de alunos que a gente compartilha informações aí. E você, por exemplo, o próprio aluno do Método, ele vai fazer parte de um ambiente poderoso. Num investimento pequeno. Poderoso por quê, Luciano? Porque você veja bem, Davi, o vendedor ele é muito solitário. O vendedor, ele é uma pessoa solitária.
Eu tenho vários vendedores no Brasil inteiro aí. Eu, por exemplo, tenho uma Fernanda que está lá em Porto Alegre agora. Ela mora em Marília. Porto Alegre, dá 1.000 quilômetros. Ela está sozinha, alugou um apartamento lá, está sozinha para ficar 20 dias, alugou um carro. Então você imagina, ela está sozinha naquele ambiente. Por que que ela está lá fazendo venda? Porque ela se conectou conosco. Ela se conectou com a comunidade dos alunos do Faixa Preta, do método. Né? Aí você tem outro lá, o Reginaldo, está em Ribeirão Preto, 300 quilômetros da casa dele. Por que que ele está lá enfrentando tudo isso? Porque a mentalidade dele evoluiu, deixar a família em casa para buscar o melhor. Por quê? Porque ele tem ferramentas adequadas hoje, porque ele participa do ambiente que é o método Faixa Preta. Esse ambiente fez o quê? Deu poder para ele, empoderou ele, deu técnicas, deu estratégias para ele poder sair da cidade dele e enfrentar. Agora, eu tenho vários aí de 1.000 quilômetros, longe, Fortaleza. Essas pessoas estão empoderadas. Por quê? Porque elas procuraram o ambiente certo. Ambiente certo. Nosso, por exemplo, o vendedor ele é solitário, ele fica sozinho. É difícil, né? É difícil. É um trabalho que... Né? Pô, quanta coisinha vem na cabeça das pessoas. Eu falo que a gente tem duas vozinhas. Né? Uma que fala coisa negativa, outra que fala coisa positiva, mas a maioria é negativa. Quem não faz parte de um grupo desse, que não tem o método Faixa Preta, não tem uma comunidade dessa, não participa das lives, ou seja, não conhece ainda, imagina se conhecer é um privilégio. Por que privilégio? Porque vai estar num ambiente específico, um ambiente que só estamos focados em vendas de colchões. Eu acho que é o primeiro e único ambiente hoje poderoso para vendedores de colchões. Então as pessoas precisam sair, além das técnicas e estratégias, precisam sair empoderadas. Sim. E é só nesses ambientes que vai. Na internet, na comunidade, conosco no método Faixa Preta. É assim. E tem que procurar, né? Não tem jeito. E me diz uma coisa, quando você começou a compartilhar sobre o método, os ensinamentos do método Faixa Preta, abrir o Instagram ali, o YouTube, começar a falar de vendas de colchões, já tinha alguém que você tinha visto falar de vendas de colchões por aí? O que você sentia? Por que você te motivou? O que te motivou a falar de vendas de colchões na internet? Então, eu acredito o seguinte, porque eu tinha, lá atrás, eu trabalhava com venda de indicação. Venda de indicação. Então eu cheguei a ter 400 pessoas na minha equipe. Era equipe de indicação e eu tinha muita facilidade de arrumar indicadores. Por quê? Porque eu entendia que para eu arrumar um indicador era igual eu fazer uma venda para um cliente. Sim. Era igual. Eu tinha também que fazer a venda para esse indicador. E muita gente não entende que arrumar um indicador acha que você quer ganhar tanto de dinheiro? Não é só isso. Você tem que vender a ideia para ele como se vende um colchão. E aí eu tinha essa facilidade. E eu tinha um monte de colegas que não tinham a mesma facilidade. Eles tinham dificuldades em arrumar indicadores, e aí eu tinha que às vezes arrumar para eles. Eles tinham dificuldades. Falei, quer saber? Eu posso ensinar tudo isso. Por que deixar esse povo sofrendo? Porque eu não vou conseguir ter o Brasil inteiro na minha mão. Então eu posso compartilhar. Eu posso fazer a todo o Brasil das minhas dicas. O que eu tive de problema, eu vou explicar para eles qual é o problema, o que deu certo, o que deu errado. E para quê? Para que a gente faça uma comunidade forte, criar um exército de vendedores de colchões de elite, mas preparados de verdade. E aí eu quis compartilhar pela internet, pelo YouTube. E aí eu criei um curso, um método, uma metodologia, um passo a passo bem estruturado, mastigado, de tudo que deu certo, de tudo que deu errado para eles não fazerem, e eu dou um passo a passo neste método, dando conteúdo de saúde, que eu acho que é muito importante, um grande diferencial hoje, que muitos vendedores de colchões aí afora, eles só querem vender o colchão. A sua técnica de vendas não é só isso. As pessoas, os clientes, eles têm uma grande dor, que é a dor na coluna, a dor no corpo humano, e o colchão tem tudo a ver. E aí eu entendi no campo de batalha, indo na casa de clientes, que quando eu falava de saúde, os olhos do cliente brilhavam. Sim. O senhor tem problema na coluna, tem hernia de disco, tem bico de papagaio, sabe o que é hernia de disco? É isso, isso, isso. Os olhos do cliente brilhavam, eu tenho tudo isso. Ou seja, eu tinha mais atenção. Quando eu tinha mais atenção do cliente, ele se conectava mais comigo.
Ele gostava mais de mim. O meu fechamento ficava fácil. Por quê? Porque eu estruturava a base da venda, da demonstração, com conteúdo de saúde. Aí eu resolvi compartilhar com o Brasil inteiro. Para quê? Para esses vendedores também ter sucesso financeiro. Porque nós estamos numa profissão maravilhosa, vendas de colchão não vai acabar nunca. Tem 100 milhões de brasileiros que dormem em colchões inadequados, o mercado é muito grande, mas tem pouca gente preparada. E aí eu resolvi o quê? Compartilhar para preparar esse povo. Davi, uma coisa muito importante, quando eu dou conteúdo de saúde, eu me diferencio da minha concorrência. E eu percebo uma coisa, quando eu dou conteúdo de saúde do jeito certo, porque não é só vomitar, problema de coluna, dor nas pernas, não. É dar conteúdo do jeito certo, igual existe lá no método, um passo a passo. Agora, e quando eu dava na minha demonstração conteúdo de saúde, eu percebia que o cliente gostava demais, se conectava mais comigo e outra coisa, eu conseguia vender colchões de linha alta. E colchões de linha alta eu denominei colchões acima de R$10.000. Sendo assim, eu lucrava mais, eu ganhava mais e o meu cliente também ganhava mais. Ou seja, todo mundo ganha mais vendendo colchão de linha alta. Mas para isso, fazia uma base sólida. Por isso que é importante dar conteúdo de saúde de uma maneira certa, coerente. O cliente brilha os olhos, né? Aí ele brilha os olhos e todo mundo ganha com isso, porque existe uma conexão maior. E o melhor para o vendedor, né? O vendedor ganha mais. O vendedor ganha muito mais, o vendedor pode... Por isso que os meus vendedores, eu percebi que quando eles aplicam todas essas estratégias que existem no método, poxa, todos têm carro novo, um comprou casa, outro comprou um apartamento, o outro paga convênio médico, ou seja, ganha bem. E é assim que tem que ser, tem que ganhar bem. Antigamente, se falar para você ganhar bem e ter vamos dizer assim, uma profissão de sucesso, você tinha que fazer o quê? Uma faculdade, talvez ser advogado, ser médico, alguma dessas profissões aí, que não tem nada de errado, mas o vendedor, não sei se até hoje ainda não é tão bem visto, né? As pessoas não veem o vendedor como bem visto, e quando pega um vendedor, um profissional faixa preta na venda de colchões, é diferente. É verdade, infelizmente ninguém quer receber um vendedor em casa, ninguém. Eu até me diferenciei nisso, eu não chamo o meu vendedor de vendedor. Eu chamo o meu faixa preta na venda de colchão, eu chamo de terapeuta. Por quê? Porque está na caixinha do nada do cliente. Se você fala para um cliente assim, eu sou fisioterapeuta, na cabeça dele ele sabe quanto um fisioterapeuta ganha. Ganha pouco, infelizmente. O fulano é advogado. Um advogado sabe quanto ele ganha. Um médico sabe quanto ganha. Mas um terapeuta, ninguém sabe quanto ganha ou o que faz. Terapeuta vem da palavra grega, significa tratamento. Então eu busquei isso e quando o cliente fala, não, o senhor vai receber na sua casa, não é um vendedor, é um terapeuta treinado, qualificado, que ele vai fazer uma demonstração do colchão para o senhor. Se o senhor tem uma artrite ou uma artrose, ele vai explicar a diferença de uma artrite para uma artrose. É assim? O cliente falava, então pode mandar em casa. E eu percebi que abriu uma janela, uma porta no coração do cliente e ficou mais receptivo. O cliente aceitava receber um terapeuta e não aceitava receber um vendedor. Porque é mal visto, infelizmente. Porque as pessoas não gostam elas gostam de comprar. Sim. Mas elas não gostam que você venda para ela. Mas elas adoram comprar. E nós, com a estratégia do método faixa preta, nós ensinamos o terapeuta, o vendedor faixa preta, a fazer o quê? Criar um desejo, para o cliente ter um desejo de compra. Para o cliente ter um desejo de compra. Quando o cliente tem um desejo de compra, ele compra com mais facilidade. Sim. Ele segue o que você disser para ele. Ele vai comprar o colchão que você, entre aspas, recomendar para ele. Então fica muito mais fácil, por isso que nós nos diferenciamos da concorrência. Por isso que existe o faixa preta na venda de colchão e existe o vendedor comum. Sim. O faixa preta se diferencia até na vestimenta, no vocabulário. Isso ajuda no quê, Luciano? Ajuda a vender mais. Por quê? Porque você é visto de maneira diferente. Você é visto não como um vendedor, mas você é visto como um especialista na venda de colchão. E se você é visto como um especialista na venda de colchão, a sua autoridade é elevada.
A sua autoridade sobe. E a autoridade vende? A autoridade vende. Com certeza. Por que vende, Luciano? Porque a gente não vende colchão. A gente vende resultado. A gente vende confiança. Se o cliente confiar em você, ele compra de você. E para isso, existem estratégias. Sim. Você falando do ambiente, de ter essas sacadas, essas ideias de diferenciação é muito importante, né? Que é igual, por exemplo, se você for ver, tem muita marca de colchão no mercado. Tem. Existe muita marca, muita empresa, né? E mesmo tendo muita marca, não é tanto um problema para vender. Você vê que a gente vende, mesmo com muitas marcas, né? Eu lembrei, por exemplo, igual você reparar a Polishop. Se reparar a Polishop, ela tem muitos produtos de marcas que tem de gigantes aí no mercado. Você vê a panela, a air fryer, mas mesmo assim eles se posicionam diferente, criam valor para aumentar o desejo e às vezes as pessoas não se importam em pagar mais caro por um produto lá, com a panela lá, do que ir comprar no mercado, né? É verdade. Poder da diferenciação. Poder da diferenciação. É verdade. Eles se diferenciaram da concorrência. Se diferenciaram na edição deles, que é fantástica, na locução deles, geraram valor. A apresentação é poderosa do produto. A apresentação é totalmente poderosa. Aquilo ali dá vontade de comprar. Por quê? Porque eles souberam gerar valor na sua apresentação. Eu falo que a mesma coisa é na venda de colchão. Se você não souber gerar valor, o cliente não te percebe como importante. E aí ele não prioriza o colchão na vida dele. Agora, se você fizer que o cliente nem enxergue, perceba, a palavra é essa, ele tem que perceber valor em você. Mas é importante perceber valor? Claro que é importante. Se ele não perceber valor na sua autoridade, na sua especialidade, na sua fala, no seu vocabulário, na sua explicação, na sua didática, na sua apresentação, não vai ter valor. Aí você vai ser um comum. Por isso que é importante dar conteúdo de saúde da maneira certa. Para quê? Para impactar esse cliente a entender que você está interessado em resolver o problema dele. Aí você se torna interessante, quando você fica interessado em resolver o problema do cliente. Show, show. E me diz uma coisa, por que assim você resolveu começar a fazer treinamento igual aqui na Pelomed? A gente tem, toda sexta-feira você dá um treinamento aqui e às vezes toda semana você está em outras empresas, aí dando palestra, fazendo eventos aí específicos para outras empresas também. Mas por que você começou a fazer toda semana também treinamento? O que te motivou a fazer isso? Vamos lá, o que motivou foi o seguinte, eu falo que treinamento é igual tomar banho. Você tem que tomar banho todo dia, senão fede. Ter treinamento é um ativo valioso. Sim. Que poucas empresas, infelizmente, elas não dão muito treinamentos por aí. Inclusive, o vendedor de colchão, ele sofre com isso. Ele sofre muito com isso por quê? Porque a maioria dos treinamentos de venda de colchão, que são poucos, é tudo motivacional. É tudo animador, é tudo empolgante. Só que, como eu falei, é um combustível que acaba fácil. Vai rápido. E aí eu percebi que é o seguinte, como o vendedor ele é solitário e o vendedor ele é muito sozinho, ele precisa ouvir algo novo da sua liderança toda semana, para ele aguentar a semana dele. E eu percebi, quando eu comecei a fazer treinamentos na Pelomed, na minha empresa, toda semana, eu faço de sexta-feira. Quando eu percebi isso, eu percebi que as vendas aumentavam já no dia seguinte. Por quê? Porque eu gosto de ouvir os meus terapeutas, os meus vendedores de colchão, e eu gosto de ouvir as histórias que eles vendem. Olha, Luciano, eu fiz uma venda porque você falou ontem da técnica do nojo. Você falou ontem da técnica da vacina, eu vacinei o cliente, então eu consegui vender vacinando esse cliente. E aí eu fui vendo que isso era muito bom e que aumentava as vendas e que eu empoderava os vendedores de colchão. Feito isso, eu não parei mais, é toda sexta-feira. E é legal, por quê, Luciano? Porque te coloca perto da sua equipe. A tua equipe, quando você faz o treinamento, eles ficam mais próximos. E nada melhor do que uma liderança estar próximo dos seus vendedores. Por quê? Porque eles se sentem mais seguros.
E ajuda a vender mais segurança? Ajuda. Se o vendedor de colchão se sentir seguro, ele vende mais. Então isso é uma das grandes vantagens e o que mais me motivou é deixar esses vendedores seguros e estar próximo deles. Eu estando próximo deles, eles se sentem mais seguros. Eles se sentindo mais seguro, ele vende mais. Por quê? Porque ele escuta lá, às vezes um vendedor falar no treinamento que fez uma venda legal, de um ticket alto, e o cliente gostou, o cliente pagou e ele ganhou muita comissão, que foi um mês bom. Aquilo envolve, aquele ambiente do treinamento, ele é poderoso, ele é engajado, a energia ali, tá todo mundo querendo aprender coisas novas. Show. E além desses que você faz toda semana, eu não sei se foi 2016, 17, eu acho que 17, talvez, se me corrija se estiver errado, você começou a fazer alguns maiores assim, em hotéis, em pegar estruturas, fazer quase uma experiência diferente assim, né? Eu lembro até 2019 você fez um mega evento, ano passado também ali, uma super produção, inclusive você começou depois a abrir para outras pessoas poderem ir também, né? Por que você começou a fazer esses eventos presenciais também com esse conteúdo mais avançado assim, além do que você já dava toda semana? Os eventos presenciais, do meu ponto de vista, eu gosto muito. Eu acho que o presencial, você sente a energia, a pele, o brilho no olho, né? Porque se você está num treinamento online, não tem muito foco. Às vezes o cachorrinho vem brincar com você, um filho vem brincar com você, você escuta uma outra coisa. O online, você não tem foco total. O presencial, você tem foco total. É como eu disse, imagina você ir num show, num estádio de futebol. Ou assistir um jogo, vamos falar um jogo. Você assistir um jogo pela televisão, um jogo de futebol, é uma coisa. Agora, se assistir um jogo no estádio... É outra coisa, é outra energia. Mesma coisa é o presencial. Por quê? Porque a energia é outra. Lá o vendedor de colchão, ele encontra um empresário, um industriário, fabricante de colchões diferente, ele faz um network. Ele encontra um outro vendedor de colchão, faixa preta, que dá uma dica poderosa de que ele usa, ele sai dali com aquela dica do faixa preta poderoso. Isso ajuda no quê, Luciano? Isso ajuda o cara a vender mais. Ou seja, o presencial, a bagagem é maior. As ferramentas são secretas, é maior. E antigamente eu não abria para todo mundo. Eu abri do ano passado em diante. Foi o ano passado que eu abri. Sim. Porque eu não abria, era grupo fechado. E agora não, eu vou dar oportunidade para todo mundo. Por quê? Porque o cara sai dali com ferramentas que ele vai usar no campo de batalha para aumentar a venda dele, para aprender a vender ticket alto, para ganhar mais dinheiro e colocar mais dinheiro no bolso, para impactar mais gente. Uma coisa que eu achei legal que você sempre fez que assim, você não fazia igual você citou agora, só esses treinamentos motivacionais e por mais que a pessoa saia animada na hora, acaba ali em 48, 2, 3 dias já tá, volta ao normal. Você coloca ferramenta, técnica mesmo para usar no dia a dia ali. Porque que adianta, né? Às vezes a gente tem um treinamento motivacional que é super animador, que a gente sai inspirado, mas no dia a dia, na hora do cliente falar que tá caro, a gente não sabe o que fazer. Na hora que ele falar, esse colchão é igual o que eu vi ali, a gente não sabe o que fazer. Eu acho que é muito bacana e interessante esse conteúdo de valor para eu ter ferramenta para o dia a dia. Né? É verdade, porque você sabe que muitos vendedores aí, eles têm dificuldade em muito fechamento. E hoje o cliente fala, mas eu gostei do colchão, mas eu achei muito caro. Né? Tá caro. O cara trava. Ali o cara trava, por quê? Porque ele não tem contra-argumentos necessários e poderosos para dar para aquele cliente. A maioria fala, tá caro em relação a quê? Isso aí já é passado. Isso já é passado. As estratégias novas, as técnicas novas, os argumentos poderosos novos, eles são outros. Por quê, Luciano? Porque a gente hoje não pode mais falar com a mente do cliente. A gente tem que falar com o coração do cliente. No presencial, você encontra a estratégia e técnica de fechamento poderosa. O cliente, tá caro, você vai saber contra-argumentar. Eu vi na internet mais barato. Você tá aqui muito caro, na internet tá mais barato. Você vai saber contra-argumentar da maneira certa. Eu preciso falar com a minha filha, preciso falar com o meu filho. Tem essas objeções. Não, você precisa. Você vai saber contornar essas objeções de uma maneira
eficaz, da maneira certa, não da maneira que todo mundo fala por aí. Porque se você não contra-argumentar de uma maneira certa, se você não contornar essa objeção da maneira certa, o cliente não compra. Ele não compra, ele tem que estar seguro, ele tem que estar confiante com você. E nos eventos presenciais, o do ano passado foi o Imersão Faixa Preta, esse vai ter o Vendas ao Máximo, né? Vendas ao Máximo de colchão, vai acontecer no dia 5 de janeiro, vai ser espetacular, um grupo fechado também, é um grupo que muita gente vai poder comprar. Pra gente, Luciano, pra gente levar as vendas ao máximo em 2024, mas dando argumentos poderosos para fechamento de venda, como ninguém nunca viu. Eu vou dar argumentos poderosos que os faixas pretas utilizam, usam e ganham e lucram muito bem. E deixa eu te perguntar, abrir um evento desse assim para outras pessoas, tem gente que se pergunta, será que não é perigoso para você mesmo? Querendo te copiar, usar suas estratégias? O que você acha disso? Olha, eu não me preocupo muito com isso, porque é assim, a estratégia, a técnica, ela é de uma forma, mas existe um fundamento por trás, né? A estratégia por trás, o fundamento, a essência por trás da técnica. E essas pessoas que tentam copiar, a cópia sempre vai ser cópia. Mas o autêntico e o original é outra coisa. É a mesma coisa de você... Eu vi na internet outro dia um quadro do Da Vinci. Foi vendido, o quadro mais valioso do mundo foi vendido por um árabe lá de Dubai, um sheik de Dubai. Foi vendido por 459 milhões. Cara. Olha só, 459 milhões. Era um quadro fantástico do Da Vinci. Beleza, ele arrematou por 450 milhões. Só que é o seguinte, passou um ano, os historiadores, os pesquisadores observaram que tinha uma lista diferente, um pincel diferente. E aí falaram, o Da Vinci não usava esse pincel, quem usava era o assistente dele. Só deles falarem isso, que aparentemente parece ser uma cópia, não era o original, o quadro de 459 milhões caiu para 1 milhão. Por quê? Porque não era original, porque era uma cópia. Então é o seguinte, a cópia não tem muito valor. O original é diferente, é autêntico, é poderoso. O método Faixa Preta ele é exclusivo, ele é único. Ele foi pensado e foi colocado no papel todas as dificuldades que eu tive para esses vendedores não ter essas dificuldades, ou os desafios que eu tive, eles vão ter, para eles poderem enfrentar da maneira certa, para contornar a objeção da maneira certa. Para quê? Para aumentar as vendas, porque dá. Um faixa preta hoje, se ele conseguir, um faixa preta hoje, ele ganha bem pra caramba. Por que ele ganha bem? Porque ele tem argumento poderoso. Ele sabe contornar a objeção. Então é original, eu não tenho medo da cópia. E Luciano, você comentou do evento do Vendas ao Máximo. Quem é de fora, assim, não é aluno do método, não trabalha na sua empresa, pode ir também nessa próxima edição? Pode. O legal é que pode. Vai ser um evento aberto. É claro que com vagas limitadas, porque é num hotel, um ambiente que tem ali a sua limitação de vagas, né? Então, vai ser no dia 5 de janeiro, primeira sexta-feira de 2024. Eu costumo fazer toda sexta-feira, mas essa vai ser a primeira sexta-feira de 2024, vai ser num hotel em São Paulo, onde as pessoas podem adquirir o seu ingresso pelo link que está na minha bio, e está num ambiente perfeito. Por que perfeito, Luciano? Porque ele é segmentado, é um ambiente específico para vendas de colchão. É um evento, para você ter uma ideia, que eu não ganho dinheiro com ele, pelo contrário, eu pago esse evento do meu bolso, ele não se paga. E muita gente pode perguntar, mas por que você está fazendo isso? Eu faço porque a comunidade dos vendedores de colchão precisa crescer. Se ninguém tomou essa iniciativa, eu tomei a liberdade de tomar essa iniciativa. Para quê? Para formar um exército de vendedores de elite de vendas de colchão. Vai ser muito bom para o mercado de colchões isso, porque não tem no Brasil
um evento que será chamado de Vendas ao Máximo, imersão Vendas ao Máximo. Não tem um evento desse, é um mega evento que lá, só de você tomar um café perto de um faixa preta, você pode escutar uma dica de ouro, uma dica poderosa que você não estava utilizando, que você pode utilizar. Eu, por exemplo, aprendo muito também com meus faixas preta. Aprendo demais, porque tem coisas que eles usam aí no dia a dia e eles comentam comigo e a gente troca. Então eu recebo também muita informação poderosa deles. Agora, só num ambiente desse que você vai poder receber informações poderosas. Por isso que é elevar as vendas ao máximo em 2024. Então aconselho, recomendo fortemente as pessoas que querem elevar o nível profissional nas vendas de colchões, porque lá você vai ouvir muita dica poderosa para aumentar o ganho. Eu falo que cada vendedor de colchão, Davi, é uma família. Né? Eu me preocupo, eu falo que é uma família, o cara representa uma família. Eu me lembro muito bem que se eu tivesse um evento desse quando eu comecei há 20 anos atrás, focado, específico, só para vendedores de colchões, eu tinha ganhado tempo. Eu tinha ganhado muito tempo, porque não tinha. Não tinha, era mais aberto para vendas em geral, como tem hoje para vendas em geral, mas não tinha um ambiente só focado para vendedores de colchões, não tinha um ambiente para se formar faixas pretas em colchões, não tinha técnicas, estratégias específicas só para venda de colchões, por isso que eu resolvi fazer. Porque não tem. E eu preciso formar e empoderar e ajudar essas famílias. Para quê? Para ganhar mais. Para ganhar bem, para poder pagar os boletos em dia, porque o boleto chega e é ruim você pagar um boleto atrasado. Quanto vendedor de colchão aí que às vezes está numa dificuldade financeira, por quê? Porque não está conseguindo vender. E aí os boletos atrasados, ele fica chateado. E o legal, o gostoso é pagar o boleto, porque é uma satisfação pagar um boleto em dia, pagar uma conta de água em dia, uma conta de luz em dia, e essas famílias levar o melhor para eles. Então o evento Vendas ao Máximo, que vai acontecer no dia 5 de janeiro, vai ajudar todos esses vendedores de colchões a ganhar muito mais dinheiro, a ter uma vida muito mais próspera. Por quê? Porque é um evento específico, eles vão ganhar tempo, e tempo é dinheiro, eles vão ganhar muito tempo. E esse nome ficou o máximo mesmo, hein? Combinou certinho com o intuito, o propósito do evento, né? Imersão Vendas ao Máximo. Para quê? Para elevar as vendas em 2024 ao máximo. E uma coisa que você falou muito importante, eu acho que o conhecimento, tem gente que fala, para que não preciso mais estudar, eu já tenho experiência, às vezes eu tenho 10, 15, 20 anos aí nas vendas, já sei tudo às vezes. Macaco velho, né? E mesmo assim, você está com mais de 20 anos de experiência no mercado de vendas, né? E mesmo assim, eu vejo que você não para de estudar. Você continua buscando conhecimento novo. E me veio uma frase, não sei se você lembra algo assim. Às vezes a gente fala, se conhecimento é caro, experimenta o gosto da ignorância, né? Verdade. Não saber, às vezes, o que dá um argumento no fechamento é muito pior, né? Porque é o seguinte, o vendedor, ele toma muito não. Né? Toma muito não. Só que o problema não é tomar o não. O não faz parte, né? Faz parte. O não faz parte. O não dói. O problema maior é você tomar o não e não saber ou não ter argumentos poderosos para contornar essa objeção. Já pensou? O cliente fecha você? Não, eu não quero agora. E você, tá bom, obrigado. Não. O faixa preta jamais. O faixa preta tem argumento poderoso. Quando vem o não, ele sabe o que dizer. Então o pior não é o não que você toma. O pior é você não saber o que contornar nessa objeção. E isso é o pior. E o conhecimento para você contornar a objeção, porque o cliente ele tem uma mochila de objeções. Ele tem uma mochila de objeções, mas o faixa preta também tem uma mochila de contra-argumentos para contornar essas objeções. Por quê, Luciano? Para vender mais. Precisa vender mais e dá para vender mais, Davi. Muita gente vai no preço, quer vender preço, e sendo que tem o cliente da qualidade também. E às vezes o vendedor ele não sabe se diferenciar nisso, ele quer vender para todo mundo.
Ele quer vender para todo mundo, quer dar desconto para todo mundo, ele fica desesperado para vender. Por quê? Porque não está ganhando bem, porque não tem estratégia, não tem passo a passo, não tem técnica. Ou seja, ele não tem ainda as ferramentas necessárias. O faixa preta não, ele vende para o cliente da qualidade. Por quê? Porque ele não vende colchão, ele vende resultado, ele vende confiança, ele vende segurança. E aí você precisa aprender a fazer isso. E tá nesse ambiente vai influenciar. Tá nesse ambiente vai influenciar total. Igual você falou, eu gostei muito do exemplo do estádio, do show, né? Eu fui no cinema no último sábado agora. E não sei se você reparou, o cinema tá saindo muito rápido os filmes do cinema. Tá? Parece que depois da pandemia ficou fraco. Já tá aí nos canais de streaming, no Netflix, no Prime, né? E mesmo você alugando o filme ali no Netflix, no Prime ali, não é a mesma coisa que você tá no cinema, né? Você tá às vezes na sala de casa ali, é diferente, né? O ambiente, você tá no foco ali. Parece que eu sinto que quando eu tô em eventos, principalmente presenciais, eu até aprendo mais. Eu tô no foco ali, nada me perturba o celular, ninguém em casa. E a gente sabe que em casa, às vezes, tem aquela questão. O marido, a esposa chama e tem um cachorro, o gatinho. É diferente, né? De estar no foco ali naquele espaço. É verdade. Você deu um exemplo muito bom do cinema. Quando você está no cinema, você está totalmente focado em assistir o filme ali. Você tem toda a atenção para o filme. E quando você está em casa, realmente não tem a atenção total. Sim. Né? O celular toca, alguém chama, o cachorro late, o foco não é total. E aí você, no cinema, fica muito maior. O ambiente, o eventos Vendas ao Máximo, por exemplo, vai acontecer no dia 5 de janeiro, ele é um ambiente propício para os especialistas ou para as pessoas também que queiram aprender mais. Você falou agora há pouco da pessoa experiente, né? Tem muito vendedor de colchão que fala que tem experiência, só que ele não está convertendo mais como deveria converter. Eu acredito que poderia converter muito mais se aprendesse ferramentas novas. A gente, às vezes, tem que passar por uma atualização. É igual o Waze, os GPS, eles de tempos em tempos passam por atualizações. O computador, né, o Windows, por atualização. Ou seja, a gente também tem que se atualizar a todo momento. Por quê, Luciano? Porque o cliente muda. O comportamento humano muda. E depois da pandemia, o comportamento humano do cliente mudou muito. Se eu não me atualizar para esse novo mercado, se eu não me atualizar, eu não vou elevar as minhas vendas ao máximo. O objetivo dessa imersão é você elevar suas vendas ao máximo. Para quê? Para pagar as contas em dia, para pagar o boleto em dia, para trocar de carro, para pagar um convênio para a família, para levar uma viagem à família, para desfrutar. Porque o vendedor de colchão, além de ser solitário, ele não tira férias. Não é verdade? Ele não tira férias. E ele precisa tirar. Férias, 13º. Ele precisa tirar, ele precisa sobejar, ele precisa desfrutar também. E para isso você tem que ter argumentos novos. Sensacional. Esse aqui foi o podcast número 4 do Colchão Cast, o poder do ambiente para aumentar as vendas de colchões. O que você acha? A gente pode deixar em aberto um próximo tema para o pessoal? Pode. O que o pessoal faz? Manda aqui nos comentários aqui desse vídeo? Isso, manda nos comentários o tema que vocês acharem importante, que eu estou aqui para debater, para ajudar. De bola. O Vendas ao Máximo vai acontecer que dia? 5 de janeiro de 2024, em São Paulo. Show de bola. O link está na minha bio. Show. Se você garanta o seu ingresso quanto antes, você ainda pode parcelar aí, se comprar já agora, né? Que são vagas limitadas. Aliás, é um evento presencial, tem um espaço ali, né? Um espaço que não é tão grande, inclusive, mas é acomodado. É seleto, ali, um grupo seleto. Né? Vai ser um mega evento, um evento muito espetacular. Se você quer aumentar suas vendas ao máximo em 2024, já garante o seu ingresso dessa imersão especial, que pode não acontecer novamente no ano, né? Pode ser só a única do ano. Né? E é uma oportunidade para início do ano já alavancar as vendas. Show. E eu acho que eu vou garantir minha foto lá com o Luciano lá também. Se você quiser garantir, esteja lá. Esse foi o episódio número 4, o poder do ambiente para aumentar as vendas de colchões. Na próxima semana a gente volta com um novo episódio. Para garantir o seu ingresso do Imersão Vendas ao Máximo, vai estar aqui no link da descrição ou lá também no link da bio. É isso aí. Até o próximo, Luciano. Até o próximo.